Vamos meditar na palavra então, gente? Hoje é a penúltima palavra da série de mensagens que nós estamos falando, Tudo se faz novo, em especial na família. E hoje nós vamos falar sobre o tema pais e filhos, tá bom? Mas abrange todos os relacionamentos que nós temos. Quem gosta de ler? Deixa eu ver quem lê, leitor assim. Isso, já leram Dom Casmurro lá na escola? Era uma delícia, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Difícil literatura, né? Mas tem tanta literatura, assim, romance, não necessariamente tempo do romantismo, né? Mas tem algumas literaturas do Ocidente, Europa, Estados Unidos, Brasil, que às vezes relatam aquilo que acontece nos relacionamentos familiares, né? Bom, eu gosto muito dessa didática, assim, o que o mundo fala e o que a palavra de Deus fala. Então, é importante a gente ter essa noção, né? E algumas literaturas, a gente lê o conflito familiar entre um pai e um filho, né? É mais difícil a gente ver um conflito familiar na literatura entre filha e mãe, talvez um pouquinho mais filho e mãe, né? Filha e pai, mas com certeza filho e pai tem muito, né? E geralmente alguns escritores, até dos mais clássicos, não vou ficar citando o nome aqui, né, gente? Eu fiz um apanhado geral. Eles mostram o seguinte: uma família muito rica, o pai tem um nome a zelar, tem um nome assim no mundo corporativo lá da cidade, ele tem um filho que espera que seja o seu sucessor, mas o autor literário, ele coloca uma crise entre esse pai e esse filho, porque o filho se apaixona por uma menina de uma família mais humilde, que não tem assim tanta importância social, por assim dizer, né? E o pai não aceita de jeito nenhum, porque nós temos um nome, nós somos a família tal, né? E fica esse conflito, gente. E aí o autor nos leva a julgar o pai e o filho, e a gente vai querer saber qual dos dois tem razão, qual dos dois está certo. Geralmente, se é no romantismo, quem vai estar certo aos olhos do autor do livro é o filho, né? O pai que é o rabugento, porque não sabe de nada, ele só pensa em dinheiro, mas o amor, o amor, e é um amor retratado bem adolescente, né? Nada contra os adolescentes, eu já fui adolescente e como adolescente tinha até cabelo, gente, quase Black Power assim. Aí Jesus, ele me fez um novo homem, fez ficar um pouquinho mais bonito, não precisa de cabelo mais, amém, gente? Bom, né? E aí olha só, mas se você, num outro momento da literatura, você está lendo algo assim, você vai entender o lado do pai. Você vai entender que o pai, na verdade, está querendo proteger o filho, mostrar para ele que ele está num caminho que não é bem assim, tem que pensar duas vezes. Afinal de contas, quem está certo nessa história? É uma crise quase que geracional entre pais e filhos, né? Olha só, gente. Isso acontece no dia a dia? Sim ou não? Acontece. Os autores literários, eles estão de olho, eles olham. Muitas histórias contadas por eles são fatos reais. É interessante isso, né? E aí, o que a Bíblia diz? Nessa relação entre pais e filhos, como nós devemos ver isso? Como nós devemos lidar com as nossas próprias crises familiares? Qual é a direção que a palavra de Deus nos dá? É muito importante a gente entender isso. E não há quase nenhum
texto bíblico assim, que fala literalmente, né, como que tem que ser, a não ser aquele texto de Efésios, que todo mundo sempre fala quando prega sobre pais e filhos, né, os pais não devem deixar os filhos desanimados, os filhos têm que obedecer os pais em tudo, e isso a gente já aprendeu, né gente, amém? Então agora, eu queria mostrar para você um relacionamento bíblico entre um pai e um filho. E dizer para você que com certeza esse relacionamento, ele deve ser muito estudado por nós, para que sirva de base para o nosso relacionamento. Nós pais, e aqui eu estou incluindo as mães, né? Nós pais e mães com os nossos filhos, ou nós filhos com nossos pais e as nossas mães, o nosso pai e a nossa mãe, né? Talvez nem todos tenham pai, nem todos tenham mãe, você às vezes não tem nenhum dos dois, mas se você tiver, pensa nisso, nesse relacionamento. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nós vamos ler do 19 ao 30, ok? Olha só qual é o relacionamento que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, entre um pai e um filho. Quem que é o pai aqui? Quem que é o pai? Dá spoiler aí para mim, gente. Quem que é o pai? É Deus, né? Quem que é o filho? Jesus, né? Então olha só, João 5, de 19 a 30. Todo mundo achou? Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha que interessante o verso 26, eu vou até repetir aqui, gente. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e deles sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou.
daquele que me enviou é o Pai. Amém, gente? Olha só que texto maravilhoso. Ele tem implicações teológicas profundas, e eu vou precisar ser bem simples, porque o nosso propósito é falar de relacionamento entre pais e filhos, a partir do relacionamento de Jesus com o seu Pai, que é o nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, a gente vê logo no versículo 19, ele vai totalmente na contramão dos autores literários que eu citei no início. Jesus, ele não se coloca como um filho rebelde ao seu pai, um filho que quer um outro caminho totalmente diferente do caminho que ele vê o seu próprio pai andando. E Jesus tem muita alegria, muita confiança, muita certeza que ele tem que estar junto do Pai. Ele diz assim, inclusive, né? Eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele não quer um tipo de caminho diferenciado de Deus. Eu lembro, logo que eu saí de casa, meu pai sempre foi um presbítero muito bem visto lá na região que a gente tinha. Ele chegou a ser presidente de presbitério e tudo mais, né? Presbítero, um bom presbítero. E eu lembro quando eu saí de casa, todo jovem quando sai de casa, ele quer a sua identidade própria, né? E eu começava a falar assim, o meu pai é o meu pai, eu sou eu, né? Todo jovem vai mais ou menos por esse caminho, até ele entender o que é independência, o que é você não depender dos outros, que isso te leva a desertos, que isso te leva a ter uma vida de responsabilidades, que se você talvez soubesse das responsabilidades, você não teria tanta pressa em sair de casa, porque são fortes responsabilidades. Mas por outro lado, você também se acostuma logo. As responsabilidades te dão mais liberdade, te ajudam a você amadurecer mais na vida e tudo mais, né? Jesus não tinha esse tipo de crise. Tudo que ele fazia, ele era um com o Pai. Ele chegou a falar assim, gente, que ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazendo. E isso nós não devemos entender assim que é uma incapacidade de Jesus. Jesus só tinha poder para fazer o que o Pai fazia. Não. Jesus até poderia fazer outras coisas, mas Jesus, porque amava o Pai e sentia esse amor do Pai, Jesus sequer, eu vou colocar num ponto de vista nosso humano, senão a gente não entende, né? Eu não consigo também entender. Mas, assim, Jesus, entendendo esse amor do Pai, ele não precisa ir para outro caminho. Entendem o que eu estou dizendo? Jesus é tão amado, e ele ama tanto esse Pai de amor, que tudo o que ele quer é continuar perto do seu Pai. Simples assim. Então, Jesus não precisa conquistar sua própria independência, saber quem ele é, diferenciar ele do Pai. É interessante que lá no verso 26, a gente lê assim que o Pai, né, ele tem uma vida em si mesmo e concedeu o Filho de ter uma vida em si mesmo também. Como dizendo para nós, são duas vidas. Enquanto Jesus veio como homem para a terra, o Pai não veio. São duas vidas distintas, mas que Jesus faz questão de dizer: eu e o Pai somos um. E Jesus só faz aquilo que ele vê o seu Pai fazer. Até eu fiquei me perguntando no texto, né? Bom, Jesus, ele ofereceu a sua vida em sacrifício a Deus. Jesus se entregou voluntariamente. Jesus disse, né? Ninguém
tomou a minha vida. Eu dei a minha vida para morrer por muitos. E à luz desse texto, em especial o verso 19, eu fico me perguntando, será que Jesus viu o Pai fazer um sacrifício parecido? Porque ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. E eu estava pensando em algumas coisas e lendo a palavra de Deus, buscando, algumas respostas nesse sentido. Eu acho que o que precisa ficar claro para nós é que o Pai, Ele deu de si, Ele se entregou quando nos criou. Ele deu o sopro de vida para todos nós. É um pouco dar de si mesmo. O Pai, Ele fez um grande sacrifício quando entregou o seu próprio Filho. Basta nós pensarmos um pouquinho assim na nossa paternidade, nossa maternidade, Jefferson, você gosta de mim? Gosta, você é meu amigo, né? Nós somos amigos, né? Assim, eu gosto demais de você também, viu? Você é faixa para mim. Assim, se eu tiver em alguma encrenca, você deixa o Caio, teu filho, ele assumir no meu lugar essa encrenca? Mas você não gosta de mim, cara? Qual que é a tua dificuldade? Você está mentindo, hein? Você não gosta de mim, não. Alguém aqui que gosta de mim, daria o seu filho para... Porque eu sou bom, gente, eu sou pastor. Não sou pastor que está na mídia aí, nas páginas policiais, mas sou pastor, né? Eu creio em Jesus. Você não crê em Jesus que nem eu? Eu creio em Jesus. Ô Contine, uma das suas filhas aí no meu lugar para as minhas encrencas. Não? Pois é, gente. Nós não fazemos isso. Sabe por quê? Porque nós amamos nossos filhos. E Deus, Pai do Senhor Jesus, ama o Senhor Jesus. Mas Ele entregou seu Filho. Ele deu o seu Filho por amor de nós, porque Ele nos amou também como filhos, como um pai ama a um filho. O desejo dele é que nos tornássemos filhos dele, como Jesus é o filho dele. Amém, meus irmãos? Olha o tamanho do amor de Deus. Fica tranquilo, viu, Jefferson? Eu também não daria minha filha para arrumar todas as encrencas, não. Então, empatamos, está tudo certo, né? Mas é isso, gente. Esse é o amor de Deus. E Deus também, para a sua igreja, Ele tem dado cada dia mais do seu Espírito para nós. É uma forma assim de Ele dar de si mesmo a cada um de nós. E é interessante que nós todos temos o Espírito Santo aqui, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E o Espírito Santo que habita em nós, ele vai sondando o nosso coração. Ele sabe exatamente o que há dentro de nós. E ele tem uma linha direta com o Pai, que o apóstolo Paulo chama de gemidos inexprimíveis, para dizer que o contato do Espírito Santo com Deus a nosso respeito é algo que a gente nem percebe, mas o Espírito Santo está lá intercedendo por nós, e o Pai deixou o Espírito Santo habitar em nós para que fosse possível isso, E o Pai então sabe o tempo todo o que há em mim e em você, porque o Espírito Santo habita em nós e intercede por nós. Amém, gente? Então, Jesus vê o grande esforço que o Pai faz por nossa causa, porque nós fazemos parte do plano de Deus, que no final das contas é glorificar o seu próprio nome. Amém, gente? Então, Jesus vendo tudo isso, Jesus também entregou a sua vida por nós. Ele viu o Pai fazendo isso, Lá no verso 20, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E aí,
Jesus vai aprendendo coisas preciosas com o pai dele, né? Presta atenção. Você tem pai, você tem mãe ainda? Ó, precisa prestar atenção nos velhinhos, viu? Precisa prestar atenção neles, né? Os velhinhos para você, né? Seus pais são, né? Gente madura, gente boa, assim. Mas olha só, o teu pai e a tua mãe, eles têm muito ainda que ensinar a você. Jesus está falando assim, ó, o Pai lhe mostra todas as coisas. Mas vamos ser sinceros, às vezes os nossos pais vão ganhando idade, ou seja, eles vão ganhando experiência de vida em cima de experiência de vida, mas nós também vamos tendo as nossas experiências, não é verdade, gente? Vamos tendo as nossas experiências, mas chega um momento que os nossos pais querem nos ensinar coisas que às vezes eles até já ensinaram, e a gente não aguenta mais. Parece que a gente não quer ouvir. Tem uns filhos que às vezes são tão ríspidos com seus pais. Eu fico muito triste quando ouço um filho falando assim: pai, mãe, você já contou essa história? Você já falou isso? Conta outra. Jesus não fazia isso com o pai dele. E a gente nós fazemos com os nossos pais. No Oriente, não é assim. O idoso, ele sempre tem um lugar de destaque, ele é ouvido, ele é muito mais respeitado do que aqui no nosso Ocidente. Nós devemos repensar muitas coisas. Jesus o tempo todo, ele era ensinado pelo Pai, o Pai mostrava as coisas para Jesus, talvez até hoje, porque os dois estão juntos, não estão não, gente? Estão juntinhos. Será que Jesus não tem nada mais a aprender com o Pai dele? Eu vou citar só duas coisas que Jesus não sabe. Jesus não sabe nem o dia nem a hora. O Pai sabe. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus sabe que Ele vai voltar. Eu acho que Jesus está tão pronto para voltar e tão desejoso para voltar quanto nós estamos desejosos da volta dEle. Mas Jesus não sabe nem o dia, nem a hora. E Jesus falou assim para os discípulos, para os apóstolos, e isso tem que valer na nossa vida. Não compete a vocês saber nem o dia, nem a hora. Não tenta adivinhar. Mas o Pai sabe. E aí, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Pai e mãe sempre sabem de coisas que nós filhos não sabemos. E olha, eu também sou pai. Além de ser filho, eu também sou pai. E cuidado você da nova geração. Muita gente da nova geração pensa assim: ah, não precisa falar, eu já sei. Mas o que você sabe, criatura? Você está começando a vida. Ah, eu sei porque eu vi na internet, eu sei porque eu uso o YouTube, eu sei porque eu uso as redes sociais. Você não sabe nada de vida, assim, perto da experiência de alguém que tem mais idade. Você está começando. Você está começando a despertar para a realidade da vida. Isso não é crime, isso não é errado, é o momento que você está passando. Eu já passei por esse momento. Mas Deus me deu a graça, assim, quando eu era adolescente, eu ouvi os mais velhos. Às vezes os mais velhos da igreja que eu nem conhecia, ia lá fazer amizade com aquelas pessoas mais idosas, eles me contavam a história da igreja local, as experiências que eles tinham, fantástico. Algumas das pessoas que mais marcaram minha vida foram pais e mães já idosos, com seus 80 e poucos anos, que tinham muita história e muita bagagem para contar. E se você ouve, isso enriquece a sua vida, isso te ajuda na hora que você mais precisa. Amém, gente? Olha, Jesus ouviu o Pai.
O Pai sempre estava lhe mostrando algo novo, né? E para finalizar essa parte, partimos para o final, apenas o verso 30, eu queria reler ele com você. Olha como Jesus fazia: eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. Ouvir o que, gente? Não é ouvir o que você está falando apenas, mas é conforme o que eu ouço do Pai. Eu ouço o Pai e ouço o que os outros falam também. Conforme o que eu ouço do Pai, palavra de Deus, eu julgo conforme aquilo que eu vou ouvindo das pessoas. É isso que Jesus está nos ensinando. O meu juízo é justo, porque quando eu vou fazer algum tipo de julgamento, eu não estou tendo em vista a minha vontade, mas eu procuro a vontade do Pai. E muitas vezes os nossos julgamentos são equivocados, porque nós julgamos em prol da nossa vontade, do que nós queremos para a nossa vida. E muitas vezes a gente até joga a responsabilidade para Deus. Tem coisas que a gente fala assim: eu acho que é a vontade de Deus fazer isso, 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 e não é a vontade de Deus, é a minha vontade. E eu estou produzindo, por causa dessa minha vontade, um julgamento que não é justo, que não vem de Deus. Então Jesus, ele ouvia o Pai antes de julgar, né? Por exemplo, eu sei que muitos irmãos aí, não sei se da nossa igreja, de outras igrejas aí, vão na pecuária amanhã, né? Tem um irmão aí, eu não conheço a vida dele, mas eu já ouvi muitas palavras dele na internet. Não vou citar o nome aqui porque está gravando, né? Mas assim, eu acho que você tem que ir mesmo. Porque agora tudo que você ouvir, você tem que fazer como Paulo nos ensinou: julgar todas as coisas e fazer o que, gente? Reter o que é bom, e o que não é bom, deixa para lá. Eu espero que você tenha para tudo e para todos que você ouvir esse tipo de conduta. Aliás, você deveria fazer isso comigo. Quando você me ouve pregando aqui, você tem que julgar não a minha pessoa, mas a palavra que eu estou falando. Reter para você o que é bom, e se alguma coisa não for boa, deixa para lá, mas fica com o que é bom. Isso é importante. A minha preocupação é que às vezes nós vamos ouvir muitas pessoas na vida, não só amanhã, mas muitas pessoas na internet, muitos pregadores, muita gente que fala que é de Jesus, mas a gente não sabe se o que ele está falando é bom ou ruim, porque a gente não ouviu Deus antes. Assim, se você é alguém que sempre está na escola dominical, se você não falta nos grupos de discipulado, sim, você é alguém que está firme em oração, eu fico mais tranquilo, porque eu sei que o Espírito Santo vai te dar o toque: isso aí que ele está falando não é bom. Mas se você não faz escola dominical, falta por qualquer motivo, não é frequente nos grupos de discipulado, não abre a sua Bíblia, não tem vida de oração, olha, você pode entrar numa roubada, porque você não vai poder julgar com o mesmo critério que o Senhor Jesus julga, conforme o que Ele ouve, e em especial ouve do Pai. Isso é muito sério, né? Então, ouça, né? Ouça lá na internet, ouça aqui, ali, ouça quem você quiser, mas tenha esse critério de julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Amém, gente? É importante, tinha que falar mais amém, mais forte nessa, né? Esse era o ponto, assim, tinha que falar amém, pastor, é isso mesmo, né? A gente fica assim, amém, que droga, né?
Mas é amém mesmo. Sempre que eu ouço alguém que vale a pena, eu recomendo. Se este eu não recomendei, é porque eu ouvi, e o que eu ouvi, eu acho que não vale a pena. Ok? É assim que Jesus fazia. Como ouço, julgo. E o meu juízo é justo, diz Jesus, porque eu não julgo conforme a minha vontade, mas eu julgo conforme a vontade do Pai. E é isso que tem que ser. Né? Você vai saber julgar todas as coisas quando você tomar uma decisão que necessariamente não vai ser boa para você. Mas você sabe que vai ser a decisão certa. Certa vez, a gente estava num acampamento em Santa Catarina, e um dos jovens estava começando a frequentar uma das nossas igrejas. E evangelho, né, gente? Evangelho é louvor, é palavra de Deus. E o Espírito Santo tocou aquele jovem. O problema é que ele era foragido da justiça. Ninguém sabia. E quando o Espírito Santo tocou o coração dele, ele falou com o pastor: pastor, eu vou me entregar para a justiça, eu vou resolver a minha situação, porque não está certo eu fugir. Não é assim que pessoas de Deus fazem, e eu quero me tornar um dia um homem de Deus. Por mais difícil que seja para mim, eu vou tomar essa decisão. E ele fez isso. Deve estar livre já há algum tempo, e que Deus esteja abençoando essa vida, que ele esteja firme no Senhor Jesus. Mas ele julgou um justo juízo, porque não colocou na frente a vontade dele. E a vontade dele, gente, era de ser livre, e não de se deixar prender. Amém, meus irmãos? É isso. Vamos colocar ali, isso. Eu quero finalizar mostrando aqui para vocês uns 3 slides, que é basicamente um. Eu e a Patita, minha esposa, a gente pregou muito para casal, mas muito mesmo, né? Desde quando comecei a ser pastor, né? E eu fui um dos primeiros a usar essa figura, há muito tempo, era novidade ainda. Hoje eu sei que está batido até para vocês que estão aqui para nós, né? Com a gente. E a gente aprendeu isso na nossa vida, e a gente pregava para outros casais, né? Quando o casal parece que está mais afastado, provavelmente esse casal ele está mais longe de Deus, né? Não dá para ver, mas tem umas flechinhas aqui do lado de fora do triângulo. O esposo precisa ir ali para Deus, a esposa precisa ir para Deus. O que acontece quando esposo e esposa ao mesmo tempo vão para Deus? A figura do triângulo, eles vão se aproximando um do outro, né? Vocês já tinham visto isso, né, irmãos? Então, o segredo do seu casamento ser melhor sucedido, de você se unir mais ao seu cônjuge, é vocês se aproximarem mais de Deus, né? Isso sempre foi falado para casais. Mas eu queria também mostrar para você que isso vale aqui para a nossa conversa. Pode pôr o próximo? A nossa relação de pais para filhos. Porque, gente, muitas vezes, pais e filhos também estão numa distância que não deveria ser aceitável para nós. E isto sugere que os dois, ou pelo menos um dos dois, está mais afastado de Deus. E como fazer para que pais, mães, com seus filhos e filhas, eles possam estar mais unidos, mais próximos? Ambos têm que fazer o mesmo movimento de se aproximar de Deus. Quanto mais perto ali do vértice do triângulo, mais próximo de Deus. E mais próximos um do outro. Se
é isso que está acontecendo na sua vida, no seu relacionamento com teus filhos ou com teus pais, você precisa fazer esse movimento urgentemente, porque tudo indica que alguém ou todos estejam mais afastados de Deus. E como você está mais afastado de Deus, como consequência, você vai estar mais afastado do outro. E não é isso que Deus quer. Nós precisamos aprender, né, com Jesus. O tempo todo Jesus estava lá, ó, pertinho do seu Pai, pertinho de Deus, e é o mesmo movimento que nós precisamos fazer. E até eu vou dar um spoiler sobre o final da nossa série domingo que vem, que vamos abranger a igreja. Pode pôr, por favor. E também serve para a família. Às vezes na família, irmãos de sangue estão afastados um do outro. E se você está afastado de irmão de sangue, provavelmente há um distanciamento de Deus. E às vezes é difícil a gente reconhecer isso na nossa vida. A gente sempre quer que a culpa seja do outro, a gente não quer que a responsabilidade seja nossa. Mas essa é uma verdade, né? Então, irmãos de sangue, conforme juntos forem buscando mais a Deus, eles também vão se aproximar. E na igreja é a mesma coisa, gente, né? Irmãos tem a ver com a igreja de Cristo, esse é o spoiler, né? Como que nós, como irmãos em Cristo, podemos ser mais próximos, mais unidos uns dos outros? Só tem um caminho, e o caminho é estarmos mais próximos de Deus, nos aproximarmos de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então é essa mensagem que eu queria compartilhar com você hoje, e eu tenho certeza que o Espírito Santo,